Fracasso. Você pode fazer se acreditar que pode. Sob circunstâncias comuns, fracasso é um termo negativo. Nesta lição, a palavra terá um novo significado, pois tem sido empregada de forma muito incorreta e, com isso, trazido dor e sofrimento desnecessários a milhões de pessoas. De saída, vamos distinguir fracasso de derrota temporária. Vamos ver se o que frequentemente é visto como fracasso não é, na realidade, nada mais do que uma derrota temporária. Além disso, vamos ver se essa derrota temporária não é normalmente uma bênção disfarçada, por nos trazer à tona com um solavanco e redirecionar nossa energia por linhas diferentes e mais desejáveis. Na lição 9, aprendemos que a força cresce da resistência e agora devemos aprender que caráter sólido geralmente é obra de reveses, contratempos e derrotas temporárias, que a parte desinformada do mundo chama de fracasso. Nem derrota temporária, nem adversidade equivalem a fracasso na mente da pessoa, que olha para elas como um professor que ensina alguma lição necessária. Na verdade, existe uma lição importante e duradoura em cada adversidade e em cada derrota. Em geral, é uma lição que não poderia ser aprendida de nenhuma outra maneira senão com a derrota. A derrota normalmente conversa conosco em uma linguagem muda, que não entendemos. Se isso não fosse verdade, não cometeríamos os mesmos erros várias vezes, sem lucrar com a lição que podem nos ensinar. Se isso não fosse verdade, observaríamos mais de perto os erros que outras pessoas cometem e lucraríamos com eles também. O principal objetivo dessa lição é ajudar o aluno a entender e lucrar com a linguagem muda, com que a derrota conversa conosco. Talvez eu possa ajudá-lo a interpretar melhor o significado de derrota, conduzindo por alguns das minhas experiências cobrindo cerca de 30 anos. Nesse período, cheguei ao momento crítico, que os desinformados chamam de fracasso, em 7 diferentes ocasiões. Em cada um desses 7 momentos críticos, pensei ter sofrido um fracasso sombrio, mas agora sei, o que parecia um fracasso não passou de uma mão gentil e invisível, que me deteve no trajeto que eu havia escolhido e com grande sabedoria me forçou a redirecionar os esforços por um caminho mais vantajoso. Entretanto, só cheguei a essa conclusão depois de fazer uma retrospectiva de minhas experiências e analisá-las à luz de muitos anos de pensamento sóbrio e mediativo. Primeiro momento crítico. Após terminar a faculdade de administração, consegui um cargo de estenógrafo e escriturário que mantive pelos 5 anos seguintes. Como resultado do hábito de executar mais e melhor trabalho do que era pago para fazer, conforme descrito na lição 9, avancei rapidamente até assumir a responsabilidade e receber um salário bem além da proporção para a minha idade. Economizei meu dinheiro e minha conta bancária ascendeu a muitos milhares de dólares. Minha reputação se espalhou rapidamente e deparei com candidatos competindo por meus serviços. Para enfrentar as ofertas dos concorrentes, meu patrão me promoveu a gerente geral das minas onde eu trabalhava. Eu estava chegando no alto rapidamente e sabia disso. Mas essa foi a parte triste da minha sina. Eu sabia. Então, a mão amável do destino me alcançou e me deu uma cutucada gentil. Meu patrão perdeu sua fortuna e eu perdi meu cargo. Foi minha primeira derrota verdadeira, e embora tenha resultado de causas além do meu controle, eu deveria ter aprendido uma lição, que aprendi, claro, mas apenas muitos anos depois. Segundo momento crítico. Meu próximo cargo foi de gerente de vendas de uma grande madeireira no sul. Eu não entendia nada de madeira e sabia pouco sobre gerência de vendas, mas havia aprendido que era benéfico prestar mais serviço do que eu era pago para prestar. E também havia aprendido que valia a pena tomar a iniciativa e descobrir o que deve ser feito sem alguém ter que me dizer. Uma conta bancária de bom tamanho,
mas o histórico de avanço firme no trabalho anterior deram-me toda a autoconfiança de que eu precisava, talvez com um pouco de sobra. Meu avanço foi rápido. Meu salário aumentou 2 vezes no primeiro ano. Fui tão bem na gerência de vendas que meu patrão me colocou como sócio. Começamos a ganhar dinheiro e comecei a me ver por cima novamente. Estar por cima dá uma sensação maravilhosa, mas é um lugar muito perigoso de se ficar, a não ser que se fique bem firme, porque o tombo é muito grande e duro se você tropeça. Eu avançava a passos largos para o sucesso. Até aquele momento, nunca havia me ocorrido que o sucesso poderia ser medido em outros termos, além de dinheiro e autoridade. Talvez devido ao fato de eu ter mais dinheiro do que necessitasse e mais autoridade do que pudesse gerenciar com segurança na minha idade. Eu não só tinha sucesso do meu ponto de vista, como sabia que estava no único negócio adequado ao meu temperamento. Nada poderia ter me induzido a mudar para outra linha de trabalho. Isto é, nada exceto o que aconteceu, que me forçou a mudar. A mão invisível do destino permitiu eu me pavonear sob a influência de minha vaidade e me achar importante. À luz dos meus anos mais sóbrios, indago agora se a mão invisível não permite propositalmente que nós, tolos seres humanos, desfilemos diante de nosso espelho da vaidade, até vermos com que tamanha vulgaridade estamos agindo e ficarmos com vergonha de nós mesmos. De qualquer forma, eu parecia ter pista livre à minha frente. Havia muito carvão na carvoeira, havia água no tanque. Meu pé estava no acelerador. Pisei fundo e acelerei, em velocidade rápida. Ai de mim, o destino me esperava ao dobrar a esquina, com um porrete recheado, e não era de algodão. Claro que não vi a colisão iminente até ela acontecer. Foi uma história triste, essa minha, mas não diferente daquela que muitos outros poderiam contar se fossem francos. Como um raio riscando um céu claro, o pânico de 1907 abateu-se sobre mim e da noite para o dia prestou-me um serviço duradouro, destruindo meu negócio e levando cada dólar que eu possuía. Essa foi minha primeira derrota grave. Na época, eu a confundi com fracasso, mas não era, e antes de terminar esta lição, direi por que não. Terceiro momento crítico. Foram necessários o pânico de 1907 e a derrota que ele me trouxe para desviar e redirecionar meus esforços do negócio, de maneira para o estudo do direito. Nada na Terra, exceto a derrota, poderia ter trazido tal resultado. Assim, o terceiro momento crítico de minha vida apresentou-se nas asas do que a maioria chama de fracasso, o que me lembra de afirmar de novo que cada derrota ensina uma lição necessária para aqueles que estão prontos e desejam aprender. Quando entrei na faculdade de Direito, foi com a firme convicção de que sairia duplamente preparado para chegar ao fim do arco-íris e reivindicar meu pote de ouro, pois eu ainda não tinha outra concepção de sucesso, exceto dinheiro e poder. Fiz a faculdade à noite, trabalhando de dia como vendedor de carros. Minha experiência em vendas no setor madeireiro revelou-se uma bela vantagem. Prosperei rapidamente, indo tão bem, ainda com o hábito de fazer mais e melhor serviço do que era pago para fazer, que surgiu a oportunidade de entrar no negócio de produção de automóveis. Vi a necessidade de mecânicos de automóveis especializados, por isso abri um departamento educacional na fábrica e comecei a treinar mecânicos comuns no serviço de montagem e conserto. A escola prosperou, rendendo-me mais de $1.000 por mês em lucro líquido. De novo, eu estava começando a me aproximar do final do arco-íris. De novo, eu sabia que tinha, enfim, encontrado o meu nicho de trabalho no mundo. Que nada poderia me desviar do meu curso ou distrair minha atenção do negócio de automóveis. Meu banqueiro sabia que eu estava prosperando, portanto, emprestou dinheiro para eu me expandir. Um traço peculiar dos banqueiros, traço que pode ser mais ou menos desenvolvido no restante de nós, é que irão emprestar dinheiro sem qualquer hesitação quando somos prósperos. Meu banqueiro me emprestou dinheiro até eu ficar irremediavelmente em dívida com ele. Aí pegou meus negócios tão calmamente
como se pertencesse a ele. E pertenciam mesmo. Da condição de homem de negócios que desfrutava de uma renda de mais de US$ 1.000 por mês, de repente fiquei reduzido à pobreza. Agora, 20 anos mais tarde, agradeço a mão do destino por essa mudança forçada. Mas naquele tempo, olhei para a mudança como nada mais que um fracasso. O final do arco-íris havia desaparecido e com ele o pote de ouro que se espera encontrar lá. Muitos anos depois, aprendi a verdade de que essa derrota temporária provavelmente foi a maior bênção que já apareceu em meu caminho, pois me forçou a sair de um negócio que não ajudava em nada a desenvolver conhecimento sobre mim e os outros e a direcionar meus esforços para um canal que trouxe uma rica experiência de que eu necessitava. Pela primeira vez na vida, comecei a me perguntar se não era possível encontrar algo de valor que não fosse dinheiro e poder no fim do arco-íris. Veja bem, essa atitude questionadora, temporária, não virou uma franca rebelião, nem foi longe o suficiente para obter a resposta. Foi apenas um pensamento fugaz, como tantos outros, aos quais não damos atenção, e saiu de minha mente. Se naquela época eu soubesse tanto quanto sei hoje sobre a lei da compensação e se conseguisse interpretar experiências como consigo agora, teria reconhecido esse episódio como uma gentil cutucada da mão do destino. Depois de travar a luta mais difícil da minha vida, até aquele momento, aceitei a derrota temporária como um fracasso e com isso fui levado ao quarto momento crítico, que me deu a oportunidade de colocar em uso o conhecimento de direito que havia adquirido. Quarto momento crítico. Como a família de minha esposa era influente, consegui o cargo de assistente do conselheiro-chefe de uma das maiores companhias de carvão do mundo. Meu salário era ainda mais fora de proporção quanto ao que eu valia, mas apadrinhamento é apadrinhamento, e fiquei lá assim mesmo. Acontece que o que me faltava em habilidade como advogado, eu compensava com a aplicação do princípio de fazer mais serviço do que era pago para fazer, além de tornar a iniciativa e fazer o que tinha que ser feito sem alguém ter que mandar. Consegui manter meu cargo sem dificuldades. Eu praticamente tinha garantida uma situação cômoda para o resto da vida, se tivesse me interessado em mantê-la. Sem consultar meus amigos e sem aviso, pedi demissão. Foi o primeiro momento crítico da minha escolha. Não foi imposto a mim. Vi o velho destino chegar e bater na porta. Quando, inquirido sobre o motivo de ter pedido demissão, dei o que era para mim. Parecia uma razão bem sólida, mas tive problemas em convencer o círculo familiar de que havia agido com inteligência. Larguei aquele emprego porque o trabalho era fácil demais e eu executava com esforço de menos. Me vi escorregando para o hábito da inércia. Senti que estava me acostumando a levar uma vida fácil e sabia que o próximo passo seria o retrocesso. Eu tinha tantos amigos no tribunal que não havia nenhum motivo que me extingasse a seguir em movimento. Eu estava entre amigos e parentes. Tinha um cargo que poderia manter enquanto quisesse, sem me esforçar. Recebi um salário que cobria todas as necessidades e alguns luxos, incluindo um carro e gasolina suficiente para mantê-lo rodando. De que mais eu precisava? Nada. Eu estava começando a dizer para mim mesmo. Era para essa atitude que eu me sentia escorregar. Uma atitude que, por alguma razão ainda desconhecida por mim, me sobressaltou tão agudamente que fiz o que muitos acreditaram ser um gesto irracional ao pedir demissão, por mais ignorante que eu pudesse ser em outros assuntos naquele tempo. Desde então, sou grato por ter tido bom senso, o bastante para perceber que força e crescimento provém somente de esforço contínuo e de luta, que a falta de uso gera atrofia e decadência. Esse gesto mostrou-se o momento crucial mais importante da minha vida, embora tenha sido seguido por 10 anos de esforço, que acarretaram quase todo o pesar que o coração humano pode experimentar. Larguei o emprego no campo da advocacia, onde estava me saindo bem, vivendo entre amigos e parentes, onde eu tinha o que acreditavam ser um futuro brilhante e promissor pela frente. Sou franco em admitir que, para mim, tem sido uma fonte de admiração sempre crescente,
o porquê e como reuni coragem para tomar a atitude que tomei, tanto quanto sou capaz de interpretar o acontecimento. Cheguei à decisão de que me demiti mais por palpite ou algum tipo de incitamento que na época não entendi, do que por raciocínio lógico. Escolhi Chicago como meu novo campo de atividade. Fiz isso por acreditar que Chicago fosse o local onde dava para descobrir se o indivíduo possuía as qualidades mais rijas, essenciais para a sobrevivência em um mundo de forte concorrência. Havia concluído que se conseguisse ganhar reconhecimento em qualquer tipo de trabalho honrado em Chicago, provaria possuir em mim elementos que poderiam ser desenvolvidos com aptidão. Foi um processo de raciocínio esquisito, pelo menos um processo incomum para me dedicar naquela época, o que me lembra de afirmar que nós, seres humanos, frequentemente assumimos créditos por inteligência, a que não temos direito. Temo que, com frequência, assumimos créditos por sabedoria e resultados provenientes de causas sobre as quais não temos absolutamente nenhum controle. Embora não queira dar a impressão de acreditar que todos os nossos atos sejam controlados por causas além de nosso poder, insisto enfaticamente em que você estude e interprete direito as causas que marcam a maioria dos momentos críticos, essenciais de sua vida, momentos em que seus esforços são desviados de velhos para os novos canais, a despeito de tudo que você possa fazer. Pelo menos abstenha-se de aceitar qualquer derrota como fracasso, até ter tido tempo de analisar o resultado final. Meu primeiro trabalho em Chicago foi como gerente de publicidade de uma grande escola de cursos por correspondência. Eu sabia pouco sobre publicidade, mas minha experiência prévia como vendedor, mais a vantagem adquirida por prestar mais serviço do que eu era pago para prestar, me permitiram um desempenho incomum. No primeiro ano, ganhei 5,2 mil dólares. Eu estava dando a volta por cima, a passos largos. Gradualmente, o fim do arco-íris começou a me circundar e vi mais uma vez o brilhante pote de ouro quase ao meu alcance. A história está repleta de evidências de que dia de muito é véspera de nada. Eu estava desfrutando das vacas gordas, mas não previ as vacas magras, que viriam a seguir. Estava indo tão bem que a me aprovava inteiramente. A autoaprovação é um estado mental perigoso. Essa é uma grande verdade que muita gente não aprende antes da mão amaciadora do tempo ter repousado sobre seus ombros durante a maior parte da vida. Alguns nunca aprendem, e aqueles que aprendem são os que, enfim, começam a entender a linguagem muda da derrota. Estou convencido de que uma pessoa tem poucos inimigos mais perigosos para combater, se é que algum, do que a autoaprovação. Pessoalmente, temo a autoaprovação mais do que a derrota. Isso leva ao meu quinto momento crítico, que foi também da minha escolha. Quinto momento crítico. Tive um desempenho tão bem como gerente publicitário na escola de cursos por correspondência que seu presidente induziu-me a pedir demissão e ir para o negócio de fabricação de doces com ele. Organizamos a Betsy House e me tornei seu primeiro presidente, começando assim o próximo momento crítico da minha vida. Os negócios cresceram rapidamente, até termos uma cadeia de lojas em 18 cidades. De novo, vi o final do arco-íris quase ao meu alcance. Eu sabia que enfim havia encontrado o negócio no qual desejava permanecer pelo resto da vida. O setor de doces era lucrativo e, como via o dinheiro como única evidência do sucesso, eu naturalmente acreditava que estava prestes a me tornar bem-sucedido. Tudo correu bem, até meu sócio e um terceiro homem que havíamos colocado na empresa terem a ideia de assumir o controle da minha parte nos negócios sem pagar. O plano deles foi, de certa forma, bem-sucedido, mas foi mais reminente do que o previsto. Portanto, à guisa de persuasão gentil, me fizeram ser preso por uma acusação falsa e aí solicitaram, em troca da retirada das acusações, que eu entregasse minha parte nos negócios. Comecei a aprender que havia muita crueldade, injustiça e desonestidade no coração dos homens. Quando chegou a hora da audiência preliminar, as testemunhas de acusação não apareceram,
mas forcei-os a ir ao banco das testemunhas e contar suas histórias, e isso resultou em minha defesa e um processo de perdas e danos contra os autores da injustiça. O incidente provocou uma ruptura irreparável entre os meus sócios e eu, o que custou minha parte nos negócios. Mas foi pouco comparado ao que custou a eles, pois ainda estão pagando e, sem dúvida, continuarão pagando até o fim de suas vidas. Meu processo foi movido sob o que é conhecido como ação de responsabilidade civil, alegando perdas e danos por difamação. Onde a ação foi movida, o julgamento de ação de responsabilidade civil dá ao ganhador da causa o direito de manter o culpado na cadeia até a indenização ser paga. No devido tempo, obtive um pesado julgamento contra meus antigos sócios. Poderia ter colocado ambos atrás das grades. Pela primeira vez na vida, fiquei cara a cara com a oportunidade de revidar meus inimigos de forma contundente. Estava de posse de uma arma serrilhada e uma arma trazida por eles. O sentimento que tomou conta de mim foi bizarro. Poderia colocar meus inimigos na cadeia ou tirar vantagem da oportunidade de oferecer misericórdia, provando a mim mesmo ser feito de um tipo de material diferente. Naquele instante, assentou-se em meu coração a base sobre a qual é construída a lição 16 deste curso, pois decidi permitir que meus inimigos permanecessem livres, tão livres quanto pudessem, tendo eu oferecido misericórdia e perdão. Mas muitos antes de minha decisão ser tomada, a mão do destino começou a tratar rispidamente esses camaradas desencaminhados que tentaram em vão me destruir. O tempo, o mestre trabalhador, a quem todos nós devemos nos submeter, cedo ou tarde, já estava agindo sobre meus antigos sócios. Um deles, mais tarde, foi condenado a um longo tempo na prisão por um crime cometido contra outrem, e o outro foi reduzido à miséria. Podemos contornar as leis que os homens colocam nos códigos penais, mas a lei da compensação nunca. O julgamento que obtive contra esses homens permanece nos arquivos da Suprema Corte de Chicago, como evidência silenciosa em favor do meu caráter, mas me serve de forma mais importante que essa, o lembrete de que consegui perdoar inimigos que tentaram me destruir, e por isso, ao invés de destruir meu caráter, suspeito que o incidente serviu para fortalecê-lo. Na época, ser preso me parecia uma desgraça terrível, embora a acusação fosse falsa. Não apreciei a experiência e não desejo passar por isso de novo, mas sou obrigada a admitir que valeu a pena todo o pesar que me custou, pois deu oportunidade de descobrir que vingança não faz parte do meu caráter. Aqui quero dirigir sua atenção para uma análise detalhada dos eventos descritos nessa lição, pois, se observar com cuidado, você pode ver como todo o curso foi desenvolvido a partir dessas experiências. Toda derrota temporária deixou sua marca em meu coração e forneceu alguma parte do material do curso. Deixaríamos de temer ou fugir de experiências difíceis se observássemos a partir das biografias de grandes homens, que praticamente todos foram duramente testados e submetidos a um moinho impiedoso da experiência impiedosa antes de chegar lá. E isso me leva a imaginar se a mão do destino não testa o metal do qual somos feitos, de várias formas, antes de colocar grandes responsabilidades sobre nossos ombros. Antes de passarmos ao próximo momento crítico da minha vida, não posso deixar de chamar atenção para o fato significativo de que cada momento crítico me levou para mais perto do final do meu arco-íris e trouxe algum conhecimento útil que mais tarde tornou-se parte permanente da minha filosofia de vida. Sexto momento crítico. Chegamos agora ao momento crítico que provavelmente me levou para mais perto do final do arco-íris do que todos os outros, pois me colocou numa posição onde achei necessário fazer uso de todo o conhecimento adquirido até o momento sobre praticamente todos os assuntos com os quais eu estava familiarizado e me deu uma oportunidade de autoexpressão e desenvolvimento que raramente surge para um homem tão cedo na vida. Esse momento crítico veio logo após meus sonhos de sucesso no negócio de doces serem aniquilados. Quando voltei meus esforços para o ensino de publicidade e vendas em uma faculdade do meio oeste.
Algum filósofo inteligente disse que nunca aprendemos muito sobre um dado assunto, até começarmos a ensiná-lo a outros. Minha primeira experiência como professor provou que isso é verdade. Minha escola prosperou desde o início. Eu tinha uma turma presencial e também uma escola por correspondência, ensinando alunos em quase todos os países de língua inglesa. Apesar dos estragos da guerra, a escola cresceu rapidamente e eu de novo avistava o final do arco-íris. Então veio o segundo alistamento militar, que praticamente destruiu minha escola, pois pegou a maioria dos alunos matriculados. Numa só tacada, perdi mais de 75 mil dólares em cancelamentos de mensalidade e, ao mesmo tempo, contribuí com meu serviço para o país. Mais uma vez, fiquei sem um tostão. Desafortunado aquele que nunca teve a emoção de ficar sem um centavo vez ou outra, pois, como Edward Book afirmou, é verdade que a pobreza é a experiência mais rica que pode sobrevir a um homem, experiência da qual, entretanto, ele aconselha sair-se o mais rápido possível. De novo fui forçado a redirecionar meus esforços, mas antes de descrever o próximo e último momento crítico importante, desejo chamar a atenção para o fato de que nenhum evento descrito até agora tem qualquer significado prático em si. Os 6 momentos críticos que descrevi brevemente nada significarão para mim isoladamente e nada significariam para você se analisados isoladamente. Mas tome esses eventos em conjunto e eles formam uma base significativa para o próximo momento crítico e constituem evidência confiável de que nós, seres humanos, passamos constantemente por mudanças evolutivas como resultado das experiências de vida que enfrentamos. Mesmo que nenhuma experiência isolada possa parecer transmitir uma lição definida e útil. Sinto-me impelido a me deter longamente neste ponto que estou tentando esclarecer aqui, porque agora cheguei àquele momento de minha carreira em que os homens caem em derrota permanente ou se elevam com energias renovadas e alturas estupendas de realização. De acordo com a maneira como interpretam suas experiências passadas e usam tais experiências como base dos planos de trabalho, se minha história parasse aqui, ela não seria de valor nenhum para você. Mas existe outro capítulo mais significativo a ser escrito, cobrindo o 7º e mais importante de todos os momentos críticos da minha vida. Deve ter ficado óbvio, ao longo de toda a descrição dos 6 momentos críticos já relatados, que eu ainda não havia realmente encontrado meu lugar no mundo. Deve ter ficado óbvio que a maioria das minhas derrotas temporárias, se não todas, deveram-se principalmente ao fato de eu ainda não ter descoberto o trabalho no qual poderia me lançar de coração e alma. Encontrar o trabalho no qual você melhor se encaixe e do qual mais gosta é muito parecido com encontrar a pessoa amada. Não existe regra para a procura, mas quando o nicho certo é contatado, imediatamente é reconhecido. 7º momento crítico. Antes de concluir, vou descrever o conjunto de lições que aprendi de cada um dos 7 momentos críticos de minha vida. Mas primeiro, deixe-me descrever o 7º e último. Para fazer isso, devo voltar ao dia memorável, 11 de novembro de 1918. Foi o dia do armistício, do fim da Primeira Guerra Mundial. A guerra me deixou sem dinheiro, como já afirmei, mas fiquei feliz em saber que a chacina havia acabado e a razão estava prestes a regenerar a civilização mais uma vez. Enquanto estava parado na janela do meu escritório, olhando a multidão ululante que celebrava o fim da guerra, minha mente voltou ao passado, especialmente ao dia memorável em que aquele senhor gentil colocou a mão no meu ombro e disse que se adquirisse educação, eu poderia deixar minha marca no mundo. Eu estivera adquirindo tal educação sem saber. Por mais de 20 anos, havia frequentado a Universidade dos Golpes Duros, como você deve ter observado pela descrição dos vários momentos críticos de minha vida. Enquanto eu estava parado na janela, meu passado inteiro, com sua amargura e doçura, seus altos e baixos, passou diante dos meus olhos. Era hora de outro momento crítico.
Sentei a máquina de escrever e, para meu espanto, minhas mãos começaram a tocar uma melodia regular no teclado. Eu nunca havia escrito tão rapidamente ou facilmente antes. Não planejei nem pensei, apenas escrevi o que me veio à mente. Inconscientemente, eu estava lançando a base do momento crítico mais importante da minha vida, pois quando terminei, havia preparado um documento com o qual financiei uma revista nacional que me pôs em contato com pessoas de todo o mundo de língua inglesa. Esse documento influenciou tão profundamente minha carreira e a vida de dezenas de milhares de outras pessoas, que acredito que será de interesse dos alunos desse curso. Portanto, estou reproduzindo como apareceu na revista, onde foi publicado pela primeira vez. Uma visita pessoal ao seu editor. Estou escrevendo na segunda-feira, 11 de novembro de 1918. O dia de hoje entrará para a história como o maior dos feriados. Na rua, do lado de fora da janela do meu escritório, multidões crescentes celebram a derrocada de uma influência que ameaçou a civilização pelos últimos 4 anos. A guerra acabou. Em breve, nossos meninos vão voltar para casa, vindo dos campos de batalha da França. O senhor e mestre da força bruta não passa de um fantasma do passado. Há 2000 anos, o filho do homem era uma pária sem lugar para morar. Agora a situação mudou e o demônio não tem lugar para deitar sua cabeça. Cada um de nós deve tomar para si a grande lição que essa guerra mundial ensinou, ou seja, apenas o que se baseia em justiça e misericórdia para todos, fracos e fortes, ricos e pobres, igualmente. Pode sobreviver. Tudo mais deve passar. Dessa guerra virá um novo idealismo, um idealismo baseado na filosofia da regra de ouro. Um idealismo que nos guiará não para ver o quanto podemos fazer com nossos semelhantes, mas o quanto podemos fazer para abrandar suas provocações e fazê-los mais felizes enquanto tardam à margem da estrada da vida. Emerson incorporou esse idealismo em seu grande ensaio sobre a lei da compensação. Outro grande filósofo incorporou nestas palavras: tudo que o homem semear também se fará. É chegada a hora de praticar a filosofia da regra de ouro, nos negócios e também nos relacionamentos sociais. Aquele que negligencia ou se recusa a usar essa filosofia como base das relações irá apenas acelerar o momento do seu fracasso. E embora eu esteja inebriado com a notícia gloriosa do fim da guerra, não é apropriado tentar fazer algo para ajudar a preservar para gerações futuras. Posso fazer isso melhor recuando 22 anos para o início da minha trajetória. Venha comigo, está bem? Foi numa manhã de novembro sombria, provavelmente não longe do dia 11 do mês, que consegui meu primeiro emprego em uma mina de carvão, na região da Virgínia, com um salário de $1 por dia. $1 por dia era uma grande soma naqueles dias, especialmente para um rapaz da minha idade. Dela, eu gastava 50 centavos diariamente em alojamento e refeição. Pouco depois de eu começar a trabalhar, os mineiros ficaram insatisfeitos e começaram a falar em greve. Escutei avidamente tudo o que foi dito. Fiquei especialmente interessado no coordenador que organizou a reunião. Ele era um dos oradores mais calmos que eu já tinha ouvido, e suas palavras me fascinaram. Ele disse uma coisa em particular que nunca esqueci, e se eu soubesse onde encontrá-lo, iria até ele para agradecer calorosamente por ter dito aquilo. A filosofia que adquiri de suas palavras teve uma influência profunda e duradoura sobre mim. Talvez você vá dizer a maioria dos agitadores trabalhistas não são filósofos muito sólidos, e tenho que concordar. Talvez este não fosse um filósofo sólido, mas com certeza a filosofia que ele expôs na ocasião foi sólida. De pé sobre um caixote no canto de uma velha loja onde presidiu a reunião, ele disse: homens, estamos falando em greve. Antes de vocês votarem, desejo chamar a atenção para algo que irá beneficiá-los se acatarem o que eu disser. Vocês querem mais dinheiro por seu trabalho e desejo garantir que consigam porque acredito que mereçam. Posso dizer como conseguir mais dinheiro e ainda manter a boa vontade do dono da mina. Podemos convocar a greve e provavelmente forçá-lo a pagar mais dinheiro, mas não podemos forçá-lo a fazer isso e gostar. Antes de convocarmos a greve, sejamos justos com o dono da mina e conosco.
Vamos até o dono perguntar se ele dividirá os lucros da mina conosco de forma justa. Se ele disser que sim, como provavelmente dirá, então vamos perguntar quanto ele ganhou no mês passado e se dividirá conosco uma proporção justa de qualquer lucro adicional que possa ganhar, se todos nós o ajudarmos a ganhar mais dinheiro no próximo mês. Sendo ele humano, como todos nós, sem dúvida dirá: certamente, rapazes, façam isso e dividirei com vocês. É natural que ele diga isso, rapazes. Após ele concordar com o plano, como eu acredito que ele irá, se nós o fizermos ver que somos sérios, quero que todos vocês venham ao trabalho com um sorriso no rosto pelos próximos 30 dias. Quero ouvir vocês assobiando uma melodia ao entrar na mina. Quero que venham ao trabalho com a sensação de que são sócios do negócio. Sem se machucar, vocês podem fazer quase o dobro do trabalho que estão fazendo. E se trabalharem mais, com certeza vão ajudar o dono da mina a ganhar mais dinheiro. E se ele ganhar mais dinheiro, ficará feliz em dividir uma parte com vocês. Ele fará isso por motivos sólidos de negócio, se não por um espírito de justiça. Ele vai retribuir tão certo como existe um Deus sobre nós. Se ele não o fizer, serei pessoalmente responsável perante vocês, e se quiserem, ajudarei a explodir a mina em pedacinhos. É esse o plano que pensei, rapazes. Estão comigo nisso? Eles estavam. Aquelas palavras entraram em meu coração como se gravadas com ferro em brasa. No mês seguinte, todos os homens da mina receberam um bônus de 20% sobre os ganhos mensais. Dali em diante, todo mês, cada homem recebeu um envelope vermelho berrante com sua parte de ganhos extras. Do lado de fora do envelope estavam impressas as seguintes palavras: sua parte dos lucros pelo trabalho que fez e que não foi pago para fazer. Passei por algumas experiências bastante duras desde aqueles dias há mais de 20 anos, mas sempre saí por cima, um pouco mais esperto, um pouco mais feliz, um pouco mais bem preparado para servir aos meus semelhantes, aplicando o princípio de executar mais trabalho do que eu realmente era pago para executar. Pode ser do seu interesse saber que o último cargo que tive no setor de carvão foi como assistente do conselheiro-chefe de uma das maiores companhias do mundo. É um salto considerável de operário comum nas minas de carvão a assistente do conselheiro-chefe de uma das maiores empresas. Um salto que eu jamais poderia ter dado sem a ajuda do princípio de fazer mais trabalho do que eu era pago para fazer. Desejaria ter espaço para falar das dezenas de vezes em que essa ideia de executar mais trabalho do que eu era pago para executar me ajudou a passar por situações difíceis. Foram muitas as ocasiões em que deixei um empregador tão profundamente em dívida comigo, graças a esse princípio, que consegui tudo o que pedi sem excitação ou evasivas, sem reclamação ou dificuldades, e o que é mais importante, sem a sensação de estar levando uma vantagem justa sobre meu empregador. Acredito sinceramente que qualquer coisa que um homem adquire de outro sem pleno consentimento, no final irá queimar um buraco em seu bolso, ou fazer bolhas nas palmas de suas mãos. Isso sem falar sobre perturbar sua consciência, até seu coração doer de remorso. Como disse no início, estou escrevendo na manhã de 11 de novembro, enquanto as multidões celebram a grande vitória do certo sobre o errado. Portanto, é natural que eu me volte para o silêncio do meu coração em busca de um pensamento para transmitir ao mundo de hoje. Pensamento que ajude a manter vivo na mente dos norte-americanos o espírito de idealismo pelo qual lutaram e com o qual entraram na Guerra Mundial. Na minha opinião, nada mais apropriado do que a filosofia que relatei, pois acredito, sinceramente, que foi o desprezo arrogante por essa filosofia que levou a Alemanha, o Kaiser e seu povo à dor. Para fazer essa filosofia entrar no coração daqueles que precisam dela, publicarei uma revista chamada Hills Golden. É preciso dinheiro para publicar uma revista nacional e não disponho de muito neste momento. Mas antes de outro mês se passar, com a ajuda da filosofia que tentei enfatizar aqui, encontrarei alguém que fornecerá o dinheiro necessário e possibilitará que eu transmita ao mundo a filosofia simples que me ergueu da sujeira das minas de carvão e me deu um lugar onde posso servir à humanidade. A filosofia vai alcançá-lo, meu caro leitor. Não importa quem você seja e o que possa estar fazendo, a qualquer condição de vida que você se decida a conquistar. Toda pessoa tem ou deve ter o desejo inerente
de possuir algo de valor monetário, pelo menos de maneira vaga, toda pessoa que trabalha para outro, e isso inclui praticamente todos nós. Aguarda ansiosamente o momento em que terá algum tipo de negócio ou profissão própria. A melhor maneira de realizar essa ambição é executar mais trabalho do que se é pago para executar. Você pode se dar bem com pouca escolaridade, pode se dar bem com pouco capital e pode passar por cima de qualquer obstáculo com que se depare se estiver honesta e seriamente querendo fazer o melhor trabalho de que é capaz, não importando a quantidade de dinheiro que receba por isso. Uma nota. Agora é 21 de novembro à tarde, apenas 10 dias depois de eu ter escrito o editorial acima, acabei de lê-lo para George Williams, de Chicago, um homem que subiu de baixo na vida com a ajuda da filosofia que escrevi, e ele tornou possível a publicação da Hills Golden. Foi dessa forma um tanto dramática que um desejo que permaneceu adormecido em minha mente por quase 20 anos se tornou realidade. Durante todo esse tempo, eu tivera vontade de me tornar editor de jornal. Há mais de 30 anos, quando era um meninote, costumava acionar a prensa para o meu pai quando ele publicava um jornalzinho semanal e crescia amando o cheiro de tinta da prensa. Talvez o desejo estivesse subconscientemente ganhando impulso em todos esses anos de preparação, enquanto eu passava pelas experiências apresentadas nos momentos críticos de minha vida, até finalmente irromper em termos de ação. Ou pode ser que houvesse outro plano sobre o qual eu não tinha controle, que me impulsionava em frente, não me dando descanso em nenhuma outra linha de trabalho até eu começar a publicação de minha primeira revista. Esse ponto pode ser deixado de lado no momento. O ponto importante para o qual quero dirigir sua atenção é que encontrei meu nicho de trabalho adequado e fiquei muito feliz com isso. Por estranho que pareça, entrei nesse trabalho sem jamais pensar em procurar, no final do arco-íris, o pote de ouro que supostamente lá se encontra. Pela primeira vez, eu parecia perceber, sem sombra de dúvida, que existia outra coisa mais valiosa que ouro a buscar na vida. Portanto, lancei-me ao trabalho editorial com apenas um pensamento principal em mente. E faço uma pausa enquanto você pondera sobre tal pensamento. O pensamento de prestar ao mundo o melhor serviço de que eu fosse capaz, não importando se meus esforços trouxessem um centavo em retorno ou não. A publicação da revista Hills Golden colocou-me em contato com as mentes pensantes de todo o país. Deu-me uma grande chance de ser ouvido. A mensagem de otimismo e boa vontade entre os homens que ela transmitia tornou-se tão popular que fui convidado a sair em uma turnê de palestras país afora, no começo de 1920, quando tive o privilégio de encontrar e conversar com alguns dos pensadores mais progressistas daquela geração. O contato com tais pessoas contribuiu em muito para me dar coragem de seguir fazendo o bom trabalho que eu havia começado. Essa turnê foi uma educação liberal em si, pois me pôs em contato extremamente próximo com pessoas de praticamente todas as condições de vida e me deu a chance de ver que os Estados Unidos da América são um país bastante grande. Vem agora a descrição do auge do 7º momento crítico da minha vida. Durante minha turnê de palestra, estava sentada em um restaurante de Dallas, no Texas, observando a maior chuvarada que já tinha visto. A água derramava-se sobre a vidraça em 2 grandes torrentes e brincando de um lado para o outro dessas torrentes. Havia outras menores, formando o que parecia uma grande escada de água. Enquanto olhava a cena incomum, lampejou em minha mente o pensamento de que eu teria uma esplêndida palestra se organizasse tudo o que havia aprendido a partir dos 7 momentos críticos da minha vida. Mas tudo o que havia aprendido ao estudar as vidas de homens bem-sucedidos e oferecesse sob o título de Escada Mágica para o Sucesso. Nas costas de um envelope esbocei os 15 pontos de base da palestra e mais tarde transformei esses tópicos em uma palestra construída, literalmente, a partir das derrotas temporárias descritas nos 7º momentos críticos da minha vida. Tudo de valor que acredito saber é representado por esses 15 pontos e o material de onde esse conhecimento foi coletado é nada mais, nada menos que o conhecimento imposto a mim por experiências que são, sem dúvida, classificadas por alguns como fracassos. O curso do qual esta lição faz parte é a soma do que adquiri por meio desses fracassos. Se este curso provar-se de valor para você,
como espero que aconteça, pode dar crédito aos fracassos descritos nessa lição. Talvez você deseje saber quais benefícios materiais e monetários obtive desses momentos críticos, pois provavelmente percebe que vivemos em uma era na qual a vida é uma luta cansativa pela sobrevivência e não muito agradável para aqueles amaldiçoados com a pobreza. Muito bem, serei franco. Para começar, a renda estimada da venda deste curso é tudo o que preciso, apesar de eu ter insistido com meus editores para que aplicassem a filosofia de Ford e vendesse o curso a um preço popular, ao alcance de todos que queiram. Somando-se à receita da venda deste curso, que, por favor, tenha em mente que é apenas a venda do conhecimento que adquiri por meio do fracasso. Estou agora escrevendo uma série de editoriais ilustrados para serem distribuídos e publicados nos jornais do país. Tais editoriais baseiam-se nos mesmos 15 pontos descritos nesse curso. O lucro líquido estimado da venda dos editoriais é mais do que suficiente para prover minhas necessidades. Somando-se a isso, estou engajado na colaboração com um grupo de cientistas, psicólogos e homens de negócios, escrevendo o curso de pós-graduação que em breve estará disponível a todos os alunos que dominarem este curso mais elementar, cobrindo não somente as 15 leis aqui descritas de um ponto de vista mais avançado, mas incluindo outras apenas recentemente descobertas. Mencionei esses fatos apenas porque sei que é comum a todos nós medirmos o sucesso em termos de dólares e rejeitar como não sólidas todas as filosofias que não rendam uma boa conta bancária. Fui pobre em praticamente todos os anos passados da minha vida, excessivamente pobre no que tange a extratos bancários. Essa situação foi em larga medida uma questão de escolha minha, pois investi a maior parte do meu tempo no árduo trabalho de descartar minha ignorância e adquirir alguns conhecimentos de vida de que sentia necessidade. Das experiências descritas nesses 7 momentos críticos da minha vida, adquiri alguns fios de ouro, de conhecimento que jamais poderia adquirir de outra maneira, a não ser pela derrota. Minhas experiências me levaram a acreditar que a linguagem muda da derrota é a linguagem mais clara e eficaz do mundo. A partir do momento em que a pessoa começa a entendê-la, fico quase tentando dizer que acredito que seja a linguagem universal com que a natureza grita para nós quando não ouvimos nenhuma outra língua. Sou feliz por ter experimentado tantas derrotas. Isso teve o efeito de me preparar com coragem para realizar tarefas que eu nunca teria começado se estivesse cercado de influências protetoras. A derrota é uma força destrutiva apenas quando aceita como fracasso. Quando aceita como ensinamento de alguma lição necessária, é sempre uma bênção. Eu costumava odiar meus inimigos. Isso foi antes de aprender o quanto eles estavam me servindo, mantendo-me sempre em alerta quanto a alguma fraqueza de meu caráter que poderia fornecer uma brecha por onde poderiam me prejudicar. Em vista do que aprendi sobre o valor dos inimigos, se eu não tivesse nenhum, sentiria a necessidade de criar alguns. Eles iriam descobrir meus defeitos e apontá-los para mim, ao passo que meus amigos, se vissem minhas fraquezas, não me falariam nada. Estou convencido de que o fracasso é o plano de saltos com barreira da natureza para preparar os homens predestinados a fazerem seu trabalho. O fracasso é o grande cadinho da natureza, onde ela queima as impurezas do coração humano e então purifica o metal do homem, que consegue resistir ao teste de uso pesado. Encontrei evidências para apoiar essa teoria no estudo do histórico de dúzias de grandes homens, desde os tempos de Sócrates e Cristo, até os célebres realizadores dos nossos tempos modernos. O sucesso de cada homem parece corresponder quase que à exata extensão dos obstáculos e dificuldades que ele teve que superar. Nenhum homem jamais se ergueu do nocaute da derrota sem ficar mais forte e mais sábio com a experiência. A derrota fala conosco na língua dela, uma língua que não devemos ouvir, gostando ou não. É claro que se deve ter coragem considerável para olhar para a derrota, como uma bênção disfarçada, mas a conquista de qualquer condição de vida que vale a pena requer um bocado de areia. Ao me aproximar do final da lição sobre fracasso, vem-me em mente um fragmento da filosofia tirado dos livros do grande Shakespeare, que desejo desafiar porque acredito que seja infundado. É afirmado na seguinte citação: existe uma maré nos assuntos dos homens, que tomada na cheia leva a fortuna. Negligenciada toda a viagem de suas vidas,
fica sujeito a baixos e misérias. Em mar tão cheio agora flutuamos e devemos tomar a corrente quando ela serve, ou perder nossas aventuras. Medo e admissão do fracasso são as amarras que deixam sujeitos a baixos e misérias. Podemos romper essas amarras e jogá-las fora. Ou melhor, podemos tirar vantagem e fazê-las servir como cabo de reboque para nos puxar para a costa se observarmos e lucrarmos com as lições que ensinam. Quem nunca sofreu, viveu pela metade, quem nunca fracassou, nunca se empenhou ou se esforçou. Quem nunca chorou, é estranho o riso, e quem nunca duvidou, nunca pensou. Ao me aproximar do final desta, que é a minha lição favorita do curso, fecho os olhos por um momento e vejo diante de mim um grande exército de homens e mulheres, cujas faces mostram as marcas da preocupação e do desespero. Alguns estão em farrapos, tendo alcançado o último estágio daquele longo trajeto que os homens chamam de fracasso. Outros estão em melhores condições, mas o medo da fome se mostra claramente em suas faces. O sorriso da coragem deixou seus lábios e eles também parecem ter desistido da batalha. A cena muda. Olho de novo e sou transportado ao passado da história da luta do homem por um lugar ao sol, e lá também vejo fracassos. Fracassos que significaram mais para a raça humana do que todos os chamados sucessos registrados na história do mundo. Vejo o semblante rústico de Sócrates ao final da trilha chamada fracasso, esperando com os olhos voltados para o alto, durante momentos que devem ter parecido uma eternidade, antes de beber o copo de cicuta imposto por seus algozes. Vejo também Cristóvão Colombo, prisioneiro acorrentado, o tributo pago a ele pelo sacrifício de ter navegado por um mar desconhecido e inexplorado para descobrir um continente desconhecido. Vejo também o rosto de Thomas Paine, homem que os ingleses procuravam capturar e levar à morte, como verdadeiro incitador da Revolução Americana. Vejo deitado em uma prisão imunda da França, enquanto aguarda calmamente a sombra da guilhotina, a morte ao que foi sentenciado por seu papel em nome da humanidade. E vejo também o rosto do homem de Galileia, enquanto sofre na cruz do Calvário a recompensa recebida pelo esforço em nome da humanidade sofredora. Que lição maravilhosa nessas palavras, uma lição de esperança, coragem e promessa. Quem de nós não teve dias não quando tudo parece dar errado? São os dias em que vemos apenas o lado de baixo da grande roda da vida. Vamos lembrar que a roda está sempre girando. Se hoje traz tristeza, amanhã trará alegria. A vida é um ciclo de acontecimentos variáveis, venturas e desventuras. Não podemos impedir a roda do destino de girar, mas podemos modificar as desventuras que ela traz, lembrando que a boa sorte virá a seguir, tão certo quanto a noite segue o dia, se mantivermos a fé em nós mesmo e fizermos nossos melhores com seriedade e honestidade. Nas suas grandes horas de provação, o imortal Lincoln frequentemente dizia: "Isso também passará logo." Se você está sofrendo os efeitos lacinantes de alguma derrota temporária que acha difícil de esquecer, deixe-me recomendar este pequeno poema, estimulante, de Walter Malone. Oportunidade. Ofende-me os que dizem que não voltarei, porque bati a sua porta uma vez porta e não encontrei. Pois todas as noites permaneço à sua porta, e ordeno que acorde e se levante para lutar e vencer. Não lamente pelas preciosas chances passadas. Não chore pela idade de ouro em declínio. Toda noite eu queimo o registro do dia. Ao amanhecer, todas as almas nascem de novo. Ria como um menino para os esplendores que passaram rápido. Fique cego, surdo e mudo às alegrias que já se foram. Meus julgamentos selam um passado morto com seus mortos, mas jamais prendem um momento ainda por vir. Embora afundado na lama, não torça as mãos, nem chore. Estendo meu braço a todos que dizem, eu posso. Nenhum pária envergonhado jamais afundou tanto, que não pudesse erguer-se e ser um homem outra vez. Você contempla horrorizado a mocidade perdida? Hesita em desferir um golpe de revide merecido? Afaste-se então dos arquivos apagados do passado e descubra as páginas do futuro brancas como a neve. Você está de luto? Desperte-se do feitiço. Você é um pecador? O pecado pode ser perdoado.
Cada manhã lhe dá asas para voar do inferno, cada noite uma estrela para guiá-los aos céus. Não se esforce para banir a dor e a dúvida, no ruído barulhento do prazer. A paz que você procura fora só é encontrada dentro.